Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Estava aqui nesse local orando e meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo me deu uma revelação na palavra de Deus para passar para você. Principalmente você que já é um convertido, para você que já está dentro de uma igreja há vários anos, para você que faz a obra de Deus, para você que se converteu, para você que vai em alguma igreja evangélica. Eu quero trazer essa revelação para você do Espírito de Deus. Mas antes disso, inscreva aí no nosso canal, clique aí no botão logo abaixo, inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, para que juntos nessa corrente de oração e de evangelização, nós possamos alcançar várias pessoas com a revelação do Espírito Santo. E é ao Espírito Santo que nós vamos pedir agora, para que nos dê inteligência, para que Ele abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a palavra dEle, a vontade dEle. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com essa pessoa que eleva o pensamento comigo em oração a Ti, meu Pai. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor tire as travas que impedem de entendermos a Tua palavra, porque na Tua palavra está a vida, na Tua palavra está a direção para que possamos ter uma vida de qualidade e alcançar a salvação eterna. Então nos orienta, Senhor, nos dá entendimento, discernimento de espírito para entender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero trazer a revelação para você que está em uma igreja, que já é evangélico há muito tempo e que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Talvez você chegou numa igreja, você está numa denominação, você já se converteu, você já se batizou nas águas, você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você reconhece isso, mas você ainda não recebeu o Espírito Santo na sua vida. E para que você continue na sua caminhada cristã, para que você continue nessa caminhada rumo à salvação da sua alma, é preciso que você receba o Espírito Santo na sua vida. É preciso que você tenha dentro de você a pessoa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ajuda na caminhada cristã. É Ele que nos orienta nas dificuldades, é Ele que nos orienta nas nossas fraquezas, é Ele que nos orienta quando estamos perdidos, é Ele que nos dá a direção de discernir e desviar do pecado. É Ele que nos orienta se estamos com uma vida correta em santidade. É Ele que fala conosco quando estamos diante do pecado. Então é o Espírito Santo, o enviado de Deus, o Consolador, que Jesus Cristo enviou, numa promessa que Ele fez aos seus discípulos, que se estende a nós, que Ele subiria para o Pai, mas Ele não nos deixaria órfãos. Ele nos daria o Espírito Santo Consolador. E o próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele nos ensinou, Ele mostrou para nós. O próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele só começou o ministério dEle, o ministério de salvação, de cura, de libertação, após Ele receber o batismo nas águas por João Batista, e após Ele ser batizado com o Espírito Santo. Olha aqui a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e você vai conferir o que eu estou falando para você em Lucas. Lá em Lucas, no capítulo 4, no capítulo 3, melhor dizendo, Lucas no capítulo 3, no versículo 21, você vai ver que ali está especificado o batismo de Jesus Cristo. A Bíblia vai falar que
Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Olha para você ver, Jesus foi batizado nas águas e imediatamente o Espírito Santo desceu sobre ele. E quando você pega a sua Bíblia, vamos lá para você ver, para você entender como se começou o ministério de Jesus. No versículo 4 de Lucas 4, lá no versículo 1, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminado, ele teve fome. Olha para você ver, Jesus, o próprio Filho de Deus, só foi tentado pelo diabo depois de ter recebido o Espírito Santo. Você consegue compreender? Então o que nós entendemos? O que o Espírito Santo nos revela? Jesus só foi tentado pelo diabo depois de ser batizado nas águas e ter recebido o Espírito Santo. E aqui está falando em Lucas 4 que ele foi levado pelo monte para ser tentado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E o que eu entendo com isso? Minha irmã, meu irmão, o que nós entendemos com isso? Que se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai suportar as tentações. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai suportar as perseguições. Você não vai suportar as barreiras, as batalhas, principalmente espirituais, que vão surgir. Porque o nosso inimigo é espiritual. O nosso maior inimigo, o diabo, ele é espírito. Ele nos conhece, ele sabe das nossas fraquezas. Então ele, como espírito, ele vai nos tentar. E se nós não tivermos, como Jesus, cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando frequentando uma religião, mesmo estando fazendo parte de um corpo de uma igreja, nós não iremos resistir. Porque isso não se trata de religião, isso se trata de fé, fé inteligente na palavra de Deus. E ela está sendo bem clara, a palavra de Deus. O próprio Filho de Deus, quando esteve aqui em carne, ele só resistiu às tentações, e você pode procurar, em momento algum, antes do Senhor Jesus receber o Espírito Santo, ele não foi tentado. Só depois. Por quê? Porque se antes, nem ele suportaria. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, o diabo tentou, mas ele, cheio do Espírito Santo, suportou as tentações de Satanás. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus dentro de você, meu caro. O Espírito Santo é o próprio Deus que entra dentro de você. É o próprio Deus que conduz a sua vida. É o próprio Deus que caminha contigo 24 horas. Porque Deus, ele não quer andar do seu lado, ele não quer andar fora de você. Não, Deus, ele quer andar dentro de você, conduzindo os seus pensamentos, direcionando a sua vida. E quando nós caminhamos na Bíblia, nós vamos lá em Atos, no versículo 2, o Senhor Jesus, ele também dá uma direção para os apóstolos, aqueles que iriam continuar a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Aqueles 12 homens iriam continuar a obra que Jesus iniciou, porque Jesus já havia ressuscitado e ia subir aos céus. Mas Jesus diz para aqueles homens: olha, não comecem a pregar o evangelho sem antes vocês receberem a promessa do Pai. Então ali em Atos capítulo 2, ele vai falar: olhem, permaneçam aqui até receber o Espírito Santo. E quando você confere em Atos 2, eles ficaram nos cenáculos, reunidos, unânimes em oração, até que do céu, como língua de fogo, desceu o Espírito Santo sobre esses homens, e eles foram cheios
batizados com o Espírito Santo. E aí, quando você acompanha a leitura, você vai perceber que após esse batismo com o Espírito Santo, eles saíram, cada um, para uma determinada região, fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando enfermos, expulsando demônios. Só a partir daí que eles começaram a fazer a obra de Deus. Só a partir deste momento, só a partir do recebimento do Espírito Santo, que eles começaram a fazer a obra de Deus. Porque o Senhor Jesus sabia que se soltassem esses homens sem o Espírito Santo, eles seriam presas fáceis na mão de Satanás. Eles não suportariam as perseguições, eles não suportariam as dificuldades, eles não suportariam as batalhas. Mas eles receberam a promessa e foram batizados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é essencial para o cristão. Você não pode, meu caro, minha irmã, meu irmão, ouça o que eu estou falando para você. Você não pode ficar dentro de uma igreja sem ser revestido com o Espírito Santo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo na sua vida. Porque é Ele que vai fazer você permanecer no caminho da verdade. É o Espírito Santo que vai te ajudar a permanecer no caminho da justiça. É o Espírito Santo que vai te ajudar a permanecer no caminho da salvação eterna. E eu trago aqui outro exemplo para você, na Bíblia, Atos capítulo 8, no versículo 14. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8, capítulo 8, versículo 14. Olha o que essa mensagem traz para nós. Os irmãos de Samaria, a igreja de Samaria, tinha recebido a mensagem da verdade. Eles aceitaram a mensagem de Jesus. E com isso se converteram dos seus pecados, abandonaram a vida errada e foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, foram batizados nas águas para o arrependimento. Mas olha a necessidade que Deus tinha que eles recebessem o Espírito Santo. Porque se eles não recebessem o Espírito Santo, logo breve tempo, eles não conseguiriam permanecer firmados na verdade que tinham recebido. E aí o Espírito Santo pediram que Pedro e João fossem lá. Olha, eles receberam a palavra da verdade, eles creram no Evangelho, eles foram batizados nas águas em nome de Jesus. Mas eles precisam receber também o Espírito Santo. Então enviaram Pedro e João e eles foram lá. E esses homens e essa igreja cheia de graça, com o coração aberto, com o coração quebrantado, os discípulos imporam as mãos e todos eles, está falando aqui, receberam o Espírito Santo. Ah, meu caro, meu irmão, minha irmã, quando você recebe o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, ninguém pode te parar. Nenhuma tribulação pode te parar. Nenhum problema pode te parar. Porque é o próprio Deus dentro de você. E quando nós temos a certeza da nossa salvação, quando nós temos a certeza de um Espírito Santo dentro de nós, esse mundo não tem mais valor para nós. O mundo não tem mais valor. Porque quem é do Espírito foca nas coisas do Espírito. Quem é do Espírito busca as coisas do alto. Quem é Espírito busca as coisas de Deus. Mas para isso você precisa receber o Espírito Santo. Então, com esses exemplos aqui da Bíblia, eu rogo a você, receba o Espírito Santo, faça de tudo, invista tempo, invista em oração, invista em jejuns, invista em vigílias de madrugada, invista em oração de madrugada, pedindo a Deus que te dê o Espírito Santo, limpe o seu coração, e para que você possa receber
a promessa, a maior promessa de Deus, que é o Espírito Santo. Eu vou orar por você agora. E se você crer, aí você vai receber o Espírito Santo da verdade. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Pai, por essa revelação. Porque a revelação quem dá é o teu Espírito, meu Pai. O mundo não pode receber essa revelação porque o mundo não te conhece. Mas nós conhecemos, nós o entregamos e por isso a nós é revelado as vontades do Senhor. E que essa pessoa receba o Espírito Santo, que o Espírito Santo visite você agora, que o Espírito Santo seja derramado, a força de Deus, o poder de Deus seja derramado sobre a sua vida, seja batizado com o Espírito Santo neste momento e que o próprio Deus seja a sua vida. Eu determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você crê, o Espírito Santo de Deus entra na sua vida. Busque o Espírito Santo de Deus enquanto há tempo. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.